Gente, fofoca quentíssima, não é nem uma fofoca, é um surto. É tão quente que estão me mandando isso aqui, parece que aconteceu. O ápice de tudo aconteceu ontem, tá? Muita coisa ainda tá nos stories. Eu demorei um tempão pra conseguir catar os pedacinhos das coisas que estão acontecendo, mas eu vou dar uma explicação aqui geral. O que tá acontecendo é que uma menina, uma brasileira que mora na Irlanda, ela supostamente teria um câncer super agressivo, leucemia, e isso faria com que ela tivesse que receber uma doação, e aí tem toda uma questão na Irlanda que parece que brasileiro não pode doar sangue, e aí lá ela não poderia se curar, etc. Foi feita uma grande campanha na internet, e isso acabou indo pra um lugar muito doido. Eu consegui reunir quase tudo, eu acho, pra gente conseguir entender essa história, então vamos ver pedacinho por pedacinho. O negócio aqui vai ser longo, porque parece que a fofoca, ela é bem pesada, tá? O primeiro vídeo é esse vídeo aqui, dessa menina chamada Laís Basílio, que é a pessoa que supostamente teria leucemia. Ela tá aqui num perfil dessa Priscila Paramédica Londres, a comunidade ali do Reino Unido, na Irlanda, Londres, óbvio que comunidade de brasileiro em todos os lugares acaba sendo unida, né, para as pessoas se ajudarem, porque estão fora do país e acabam se ajudando, e isso movimentou bastante para essa comunidade lá. E aí vamos ouvir esse vídeo dela falando do pedido de ajuda, tá? Fala dinossauros, prazer, meu nome é Laís Basílio, eu tenho 23 anos, estou aqui nos stories da Priscila Paramédica devido a estar precisando urgentemente da ajuda de vocês. Eu luto contra um câncer há muitos meses e eu estou nesse momento necessitando e tenho apenas 47 dias para encontrar um doador de medula óssea tipo O negativo. Então, se você tem o tipo sanguíneo O negativo, você não ingeriu bebida alcoólica nos últimos 3 meses, não fez tatuagem também durante esse período, tem uma faixa etária de 18 a 35 anos, por favor, entre em contato comigo, me manda um direct. Se quiser conhecer um pouquinho mais da minha luta, da minha história também, pode dar uma olhada no meu Instagram, tem todo uma explicação, um resumão, e eu fico muito agradecida se puder contar com vocês. Muito obrigada por tudo. A história é bem doida, tá, gente? Inclusive, aqui, se vocês forem ver nos comentários, eu vou adiantar um pedaço da história, porque que parece que no meio da situação, ela teria já conseguido um doador, tá vendo? Há 5 semanas atrás. Obrigado a todos que compartilharam, ela conseguiu um doador e o transplante já foi realizado. Essa Laís, tá vendo aqui, ó, @Laís Basílio, ela foi num podcast lá da Irlanda pra falar sobre a situação dela. Foi um podcast que parece que foi bastante entregue lá. Tem esse corte aqui, mas eu achei o corte no YouTube também. E aí a gente vai ver aqui alguns pedaços, tá? 48 dias, segundo os médicos, para ter o transplante de medula óssea. Se por acaso não acontecer, no meu caso, eles vão declarar terminal e... Então, Laís, me conta aí um pouco. Você é intercambista aqui na Irlanda? Como é que você veio parar aqui? Sim, eu vim como intercambista, normal, né? Estudar, trabalhar, enfim. Vim com esses planos. E durante os 6 primeiros meses, tudo certo. Estudei, trabalhei, normal. E aí, durante esse período, eu vim sentindo sintomas, né? No meu caso, o meu diagnóstico começou ali no intestino. Então, eu sempre tive dificuldade, assim, desde o Brasil, em evacuar, né? Demorava muito tempo, enfim. Mas, até então, levava normal, né? Mas depois que eu vim pra cá, que os sintomas começaram a piorar. Aí você deve ter achado que era coisa de mudança de alimentação, Sim, rotina. exato. Exatamente, porque todo mundo fala, né? Quando a gente chega, a comida é diferente, o tempero, tudo, então... E aí eu optei laxante, chás, enfim, fiz diversas opções e nada adiantava. E aí chegou um ponto que eu falei, não, preciso recorrer à ajuda médica, né? E aí eu fui ao médico, JP primeiro, né? Que aqui tem esse processo. Que é o clínico geral. Isso. E aí eles fazem o encaminhamento, né? E aí eu fui até então pra fazer lavagem. Sim. Falei, vou fazer uma lavagem, eu fiquei Me corrijam se eu estiver errada, tá, pessoal do Reino Unido, mas assim, lá existe uma versão do SUS deles, né? Então, existe também um sistema público de saúde lá no Reino Unido, não sei se em todos os lugares, né, Irlanda e tudo mais, mas lá você não, por exemplo, você não pode marcar o médico direto de uma especialidade, você tem que passar por um clínico geral, então sempre o processo, pelo que eu sei, é assim, tá? Me corrija se eu estiver errada. Você
tem que passar por um clínico geral e esse clínico geral vai dizer o que você tem que fazer, né? Então, e aí esse clínico vai te direcionar pro lugar onde você tem que ir, tá? Mas é só uma informação até meio inútil, mas vamos lá. O máximo foram 25 dias sem evacuar. Sem ir ao banheiro. 25 dias. E aí minha barriga já estava enorme, dura, e eu continuei trabalhando normal. Você estava seguindo sua vida normal? Seguindo minha vida normal, super. A alimentação já não era mais a mesma coisa. Nessa fase, assim, eu já não comia muito, porque como não saía, também não dava para comer muito. Aí, por isso que eu procurei ajuda médica. E aí, eu fiz lavagem normal, como se fosse, enfim. Não, mas espera aí, quando você chega no médico da primeira vez... Normalmente ele passa um paracetamol, ele dá um Sprite, passaram. 7-Up, né? Ele fala, toma 7-Up quente. Exato, a famosa virose, né? E aí eles passaram, pediram pra colocar... Como assim tomar uma 7-Up quente? 7-Up é tipo uma Sprite, um refrigerante de limão. Isso é uma brincadeira, uma piada interna da Irlanda? Pera aí, rapidinho, só explica então que tipo de cirurgia foi e como é que foi aí esse procedimento. Tá, eu fiz as lavagens e aí deu negligência em tudo, tá até em processo isso. E aí na cirurgia foi a cirurgia, eles dizem microcirurgia, né, que deveria ter sido. Mas chegou lá na hora, não foi nada de micro, foi bem invasiva, inclusive. Foi pela região anal, inclusive, porque estava no reto, né, o colo retal. Sim. E até então. E aí falaram, a gente vai ter que fazer essa cirurgia no colo retal para retirar o tumor, que estava com 6 centímetros. Caramba. Já estava bem avançado, no estágio 4 já. Então, fez a cirurgia. E aí foi no meio da cirurgia, enfim, eu acordei antes de terminar a cirurgia, eles deram outra anestesia por cima, assim, tipo, foi muito rápido. E aí, quando eu acordei da cirurgia, eu falei, bom... tá tudo bem. Sim. Na minha cabeça, né? Na cabeça de todo mundo que estava acompanhando, parecia que ali ia ficar tudo bem, mas estava só começando. Nossa. E aí, assim, eles liberaram no mesmo dia pra casa. Tipo, então, a cirurgia um dia foi rapidinho e depois já te liberaram pra casa. Depois já me liberaram. E aí eu cheguei em casa ainda sem sentir meus movimentos. Não tava sentindo nada. Da cintura pra baixo, eu não sentia nada. E aí eles falavam, não, 48 horas no máximo você vai sentir seus movimentos, vai tudo voltar ao normal, enfim, sentindo muita dor, toma dipirona. Pessoas médicas que acompanham o canal, isso é normal? Como assim a pessoa toma uma anestesia e fica 48 horas sem sentir nada? E uma cirurgia de câncer ser tão rapidinho? É meio doida a história, mas assim, sou completamente ignorante no assunto. Pode ser que isso seja uma coisa muito natural. Tipo, paracetamol, remédios assim, nada muito... Enfim. Mas na sua cabeça você acha que você devia ter ficado mais tempo no hospital, então? Sim, tipo, apesar de não querer. Não, calma aí. Ela fez uma cirurgia de câncer e aí mandaram ela pra casa com paracetamol. Qualquer coisa toma uma aspirina. Apesar de não querer, o ideal seria, né? Mas eles liberaram assim, por bactéria, enfim. Era melhor ir pra casa. Aí fui pra casa e aí a minha flatmate ficou cuidando de mim durante esse tempo, porque precisava alimentação líquida, enfim, era tudo muito regrado. E nada dos meus movimentos voltarem. Passou uma semana e eu sem movimento nenhum. Meu Deus. E só em comunicação através de e-mail com a equipe médica, tipo assim, não tá normal, não tô sentindo meus movimentos, não tô andando. É anestesia. Ok, ficou nessa. Até que eu falei, não dá, vou ter que ir pro hospital. E aí eu falei pra eles, não, tem que dar um jeito, preciso ir pro hospital. E fui. E aí sim eu fiquei internada. Como é que você foi pro hospital? De ambulância. De ambulância. Isso, eu pedi, né? Eles dão esse suporte desde o início. Outra coisa, mais uma pergunta de ignorante. Vou até olhar os comentários aqui. É normal que uma pessoa que descobre um câncer não faça aquele exame que faz um scanner no corpo inteiro para saber onde que tem câncer? É aquele PET scan, né? Que é um scanner que vai passando assim. Não sei se isso é um exame... Deve ser um exame caríssimo, né? Que não deve qualquer lugar fazer. Mas, sei lá. É porque é aquilo, né? Depois... Spoiler.
spoiler da história. Isso tudo é mentira, tá? Essa história é toda mentira. E eu posso hoje afirmar isso, que a história é mentira, porque já foi comprovado que a história é mentira. Agora que a gente tá olhando com outros olhos, né? Com os olhos que a gente sabe que isso não é real, a gente começa a ver os buracos, né? A gente começa a imaginar os buracos, que eu também não sou especialista no assunto, bem longe de ser. Mas fico pensando se uma pessoa que entende do assunto, um oncologista, alguma coisa, uma pessoa, um médico qualquer, ouve essa história e já não acha algum tipo de buraco. Porque, pelo que eu entendi, acharam os buracos não foi por essa história dela, mas por outros motivos, que vocês vão entender já já. A última opção que a gente tem pra você é a medula óssea. Transplante de medula. Transplante de medula. Como é que funciona isso aí? Eu sei que você pode tirar a medula, né, do doador de algumas partes, né? De algumas partes do corpo. E colocaria onde em você? Como é que não, vai ser sangue? Injetado em mim mesmo. Isso. Do doador, vai tirar as costas, né? Sim. Normalmente. É um procedimento que dura 90 minutos. Eles dizem, né, que dura esse período e pede para o doador ficar uns 2 dias de repouso. Mas aí vai depender, né, de reação para reação, enfim, de organismo para organismo. E aí tem o período da pega, da medula, 21 dias até ver se realmente funcionou o transplante de medula óssea. Quais são aí os requisitos aí do doador? Bom, o primeiro requisito tem que ter o tipo sanguíneo O negativo, porque o meu é O negativo, então só posso receber de O negativo. Precisa ter a faixa etária de 18 a 35 anos e não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo por 3 meses e também não ter feito tatuagem durante no mínimo esse período. Sim. Infelizmente não pode ser brasileiros, porque aqui não aceita, né, doações de brasileiros. Aí tem essa outra polêmica, que parece que brasileiro não pode doar, não sei porquê. Tem gente falando que é xenofobia, tem gente que é falando que é por alguma questão de saúde, não sei, mas assim, brasileiro é suja. Não sei qual é a treta. Por conta de doença de Chagas, enfim, eles não fazem nem mesmo o exame de compatibilidade. Não pode ser brasileiro e o pessoal da América... Por conta de doença de Chagas, mas doença de Chagas só tem no Brasil? O que tem a ver uma coisa com a outra, gente? Coisa doida. Latina e central. Isso, exatamente. Eles não autorizam. Até foram alguns. Tô chocada. Não autorizam fazer isso com ninguém da América Latina e Central. Eu acho que isso tem um nome e sobrenome, concordam? Algumas pessoas no centro de doação, lá no centro mesmo, e não adianta. Mesmo falando sobre a urgência, enfim, eles falaram que não adianta, eles não aceitam mesmo. O que dificultou, né? Sim. Porque, assim, mobilizou muitos brasileiros, muitos mesmo, até fiquei surpresa, mas mesmo assim eles não aceitaram. E aí a gente tá tentando buscar aí por outras nacionalidades. Cara, uma coisa que eu tô achando surreal nessa história é o seguinte: se isso tudo é mentira, isso quer dizer que ela não fez nada disso que ela tá falando. E não só ela não fez, como as pessoas que tentaram ir lá e tentaram doar e tentaram fazer, como que elas fizeram? Se eu imagino que quando você vai fazer, eu tô num ambiente que eu não conheço quase nada desse assunto, mas assim, eu imagino que a pessoa que vai fazer uma doação de uma coisa assim e vai ver, por exemplo, se tem compatibilidade com a pessoa, tem a pessoa lá no registro, né, no banco de dados do lugar, tem nome lá pra você. Bem, primeiro, se você vai fazer um exame de compatibilidade, tem que ter a pessoa com a qual você vai ser compatível. Será que alguém chegou aí até lá e tentou e ninguém no hospital falou assim, não, essa pessoa não tem nada, essa pessoa não existe? Isso que não tá encaixando na minha cabeça. Isso que eu não tô conseguindo entender. Outros meios, né? E é isso, os principais requisitos são esses. Sangue O negativo, que eu acho que é um sangue muito raro, né? Esse é um dos problemas. Sim. A questão da idade não dá pra alterar um pouquinho mais velho, não? A gente perguntou, infelizmente não dá. Porque vai de acordo com... são tantas exigências devido ao meu organismo ter demorado muito a aceitar tudo, né? Sim. Todas as medicações desde o início sempre foi muito difícil. Então, eles seguem rigorosamente essa faixa etária e esses requisitos. Então, pessoal, se você conhece alguém, né? Ou se você tem esses requisitos aí, né? Ou conhece alguém que tem esses requisitos, que seja europeu, né? Um irlandês, e que queira doar. Eu sei que é um ato de extremo altruísmo também, você fazer uma doação desse tipo, mas você vai estar salvando uma vida, né? Exato. Então... considere aí compartilhar também o vídeo para alguém que tem esse perfil para ver, né? Para a gente tentar achar aí. Sim. Nossa comunidade é grande,
todo mundo tá interessado em fazer, né, essa doação acontecer. Importante dizer que tem 48 dias agora. Aqui começa a parte do corte, né? Que é a parte chocante, assim, ela tem 48 dias. Tem 48 dias agora, né, para encontrar. Por que 48 dias? Exato, eles estimaram esse período devido ter dado pausa no meu tratamento, porque não tem outra opção, segundo eles, né? Outra coisa que eu pergunto, especialistas, esse vai ser um vídeo onde eu vou perguntar o tempo inteiro. Quando o médico dá uma previsão, é uma previsão assim, tão específica, do tipo 48 dias? Porque eu acho que assim, quando eu vejo alguém dar uma previsão de saúde, é assim, tem no máximo 3 meses, tem no máximo 2 meses. Ninguém nunca chega no nível de especificidade de falar 48 dias. Tipo assim, tem uma contagem regressiva, amanhã tem 47, amanhã tem 46, amanhã tem 45. Eu nunca vi isso, mais uma vez, posso estar sendo ignorante. Não tem outra opção de tratamento, então eles não viram motivo para continuar com medicações para mim. E meu organismo aguenta aí 48 dias, segundo os médicos, sem medicação nenhuma para ter o transplante de medula óssea. Se por acaso não acontecer, que não esperamos que não, né? Aí, meu caso, eles vão declarar terminal e tentar outros meios, não sei. Mas enfim. Olhando você aqui, você tá forte. Sim. Né? Eu não sinto você com aspecto doente, nada. Mas eu tô certo? Como é que você tá se sentindo, assim, fisicamente? Fisicamente, é incrível falar que hoje de manhã eu estava no hospital fazendo exame, fui de emergência, porque eu comecei a ter uma hemorragia no final da tarde de ontem. Mais uma pergunta. Posso estar incorrendo um monte de preconceito aqui. Isso é a cara de uma pessoa que tá pra ser tratada como incurável em 48 dias? Uma pessoa que tava tendo uma hemorragia no mesmo dia. Ela acabou de falar isso. Ela teve uma hemorragia no mesmo dia. Tava de manhã no hospital porque ela tá tendo hemorragia. E agora tá aqui, ó. Tudo com a bochechinha assim, ó. Não vou nem dizer que tá corada, porque isso aqui é maquiagem, né? Mas assim, será, menina? Mas chega desse vídeo, né? Aí eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês, que é a vaquinha. A vaquinha tá aberta, inclusive, até agora. Que é, aqui ó, ajude a Laísa a lutar contra o câncer. É uma vaquinha que arrecadou 5.890 euros, que dá mais ou menos uns 30 mil reais. E a meta aqui, tá vendo? Era de 10 mil euros. E aí, ó, aqui ela tem a biozinha. Olá, meu nome é Laís, eu tenho 23 anos e descobri um câncer em dezembro de 2023. Desde então, passei por quimioterapia, cirurgia e radioterapia e agora estou à procura de um doador de medula compatível. Desde que recebi o diagnóstico, eu parei de trabalhar e, consequentemente, estou sem receber salário ou ajuda do governo, pois estou aqui como intercambista e não tenho tempo suficiente de contribuição. Até agora, eu estava vivendo com as minhas economias e ajuda de amigos. Eu decidi criar essa vaquinha para me ajudar com o pagamento das contas e também porque quero trazer minha mãe para estar aqui comigo. Agradeça a todos de coração e qualquer ajuda é bem-vinda. Tá aqui, tá aberta ainda a vaquinha. Aí, menina, o perfil dela no Instagram apagou-se tudo no perfil. Parece que tinha um monte de coisa aqui, né? E agora não tem mais nada, só tem um post. Tem aqui, ó, coisas marcadas, ó, um monte de gente marcando, falando dela, nananã, medula, ela tem 34 dias, tá vendo? Tem um monte de post, um monte de gente que falou sobre o assunto, mas ela apagou tudo. E só tem esse post aqui que a gente vai ver já já, esse post aqui. A treta começou quando uma pessoa chamada Gabi Amarela, ela fez uma investigação CSI do nível Don't Fuck With Cats. É o nome? É esse o nome? E tá aqui tudo nesse destaque aqui. Aqui fala, ó, isso aqui é o feed da menina, da Laís. Preste atenção nessas duas imagens que eu circulei. Uma imagem é uma mulher deitada, aqui ó, deitada numa cama, que supostamente seria ela, e a outra é uma foto do hospital. Aí aqui ela fala, ó, provando, foto que ela publicou é do Google, não é ela. Aqui ó, eles procuraram aquela foto no Google e tá aqui uma pessoa que não é ela. É uma foto do Pinterest. A outra foto também, Hospital de Coração Anis Rassi. E aí a foto do hospital. Essa aqui é outra foto do perfil dela. E aqui
aqui, ó, a mesma foto também achada no Google. A querida foi lá na lente do Google e procurou foto por foto das fotos que ela postou. Mais uma foto e mais uma foto do Google. Isso aqui são fotos que a Laís postou no Instagram dela, mostrando como se fosse ela. E aí, a querida aqui, ó, vai começar a falar sobre o caso. Eu estou me sentindo uma otária. Otária, porque eu não dormi ontem. Eu acordei doente, fiquei o dia inteiro metralhando esse rolê. Aí, com o tanto de informação que chegou aqui pra mim, FBI perdeu pra mim, cara. 1.000 euros é pouco pro meus 5 minutos de fama, hein? Agora que, no podcast que eu assisti ontem, de 1h14, essa pessoa disse que ficou 28 dias sem evacuar. Podcast que a gente acabou de assistir o corte. Achamos aqui sem querer uma live dela com uma outra pessoa que ela falou 25 dias. A pessoa não consegue nem mentir exatamente as coisas. Sem falar as fotos que eu recebi hoje que a bicha tava na academia, né? Cara! Aqui. Os 2 vídeos que ela tem publicado no Destaques de Câncer, eu não consigo pesquisar, porque como ela colocou música e umas frases, o Google não puxa, e com certeza aquilo era um vídeo do TikTok que ela tava escondendo a logo da pessoa ou qualquer coisa que pudesse comprometer que não era ela. Inclusive, num podcast, ela falou que ficou 28 dias sem defecar, né? E que era câncer no reto. No outro, ela falou que era câncer no intestino, mas ela não falou se era intestino grosso ou whatever. Mas ela disse que a metástase era na cabeça, sendo que se você pesquisar, diz que se dá metástase, primeiro vai pro fígado, pulmão, vesícula, órgãos perto, né? Pra depois subir pro corpo, sangue, enfim. Então, não seria viável um transplante de medula. Daí não precisa ser tão inteligente que se a cirurgia dela aconteceu há 3, 4 semanas atrás, hoje ela não estaria lá, né? Super bem, feliz, plena, com músculo mais do que eu. Ah, tem essa outra questão, tá? Isso aqui, gente, mais uma vez, são pedacinhos de coisas que foram apagadas. Principalmente lá assim que surgiu a treta toda. O pronunciamento da Laís foi dado há horas atrás. Então tem muita coisa que já foi perdida, tá? E foi bem difícil achar todas essas coisas. Mas, o que parece, lembra naquele primeiro vídeo que eu mostrei pra vocês, que tinha a paramédica lá, eu acho, falando que há 5 semanas atrás, dizendo que a cirurgia já tinha sido feita e tudo mais. Dias depois da cirurgia, ela aparece fazendo uma dancinha no TikTok, parece. Super bem, super de boa. Uma cirurgia pesada. Ela tava, 5 dias depois, milagre. Milagre de Jesus. No caso, dançando e, enfim, vivendo a vidinha dela normal, né? Até porque isso precisa de monitoramento. Eu já coloquei aqui vários exemplos pra vocês. Não tô em paz com essa história, porque cada vez que eu procuro, cada vez que eu pesquiso, mais coisas eu vejo que tá errada. E o que me assusta é que tem mais gente envolvida nisso. Então eu não sei se ela é doente mental ou se isso era um plano pra tirar dinheiro da gente que acreditou e comprou a história dela. Tipo, as motivações não dá pra saber, gente. Cara, realmente não dá pra saber. E eu digo isso porque eu acho que uma pessoa que tá querendo dar um golpe, assim, desse tamanho, não se expõe desse nível. A pessoa que quer dar um golpe real... É isso, gente, assim, gente mau caráter... supostamente, porque eu não sei de nada, tem em qualquer lugar. E o que mais tem nessas vaquinhas aí é um monte de gente tentando dar golpe. Não que seja todo mundo. O que é uma tristeza, vamos combinar, porque eu hoje em dia tenho muita dificuldade em confiar nessas coisas. Porque você nunca sabe como é que é a história, você nunca sabe quem é a pessoa, você nunca sabe nada. Você só tem ali uma pessoa contando uma história super triste, que você não sabe se a pessoa tá falando a verdade ou não. E a gente sabe muito bem, vira e mexe aparece história de gente dando de doida. Eu achei uma live que ela participou, que ela falou 25 dias e não 28. Daí eu tô tentando achar um outro podcast pra ver se tem mais falta de informação, né? Porque em algum lugar a mentira vai aparecer. Que eu vou... Ah, Beta, mas aí 25 dias, 28 dias é quase a mesma coisa. A pessoa, ela pode ter errado. Difícil, né?
Ainda mais assim, errar 3 dias, uma pessoa que tá passando por essa situação, não sei se ela erra tanto sobre isso, não. Catá, eu vou. Bom dia, bom dia, bom dia. Já saiu aí a notícia que foi a Nana, né, que tá postando as coisas, inclusive maravilhosa. A gente já é best friend. Não saber. Essa Nana, que ela tá botando arroba aqui, ela também tem um destaque sobre esse assunto. Então, as duas parece que viraram o clubinho do Scooby-Doo, porque as duas se juntaram pra desmascarar a Laís. Então, tem tanto um stories da fofoca lá no perfil da Nana, como tem nessa aqui da Gabi. O que seria da minha vida sem ela. Mas como meu perfil era fechado, restrito só pra amigos, né? Como vocês sabem, eu... Ah, tem esse outro detalhe também. A Gabi até então, o perfil dela era fechado e ela usava esse filtro porque ela não queria que a cara dela aparecesse. Eu tô mostrando porque logo depois ela abriu tudo e ela já mostrou a cara. Já saiu desse momento onde ela não queria aparecer sobre o assunto. Quando eu recebi o pedido de solicitação de amizade dela, eu entrei em contato primeiro, expliquei pra ela que eu não gostaria de ter o meu nome exposto, nem a minha cara e nem nada, porque é um achismo, né? Não é algo que eu poderia de fato expor, assim, com provas e tudo mais. E ela disse que, conforme a gente foi conversando, né, ela decidiu fazer aí um expose das coisas que eu achei, eu falei tudo bem. Inclusive, queria muito ter postado no Calcinhas também. Agora segura essa. Mas aí, graças ao expose de ontem à noite, que eu fiquei aqui fazendo e mandando pra Nana, a Irlanda.com, graças a Deus, colocou, né? A Irlanda Depressão também. E não quero tirar o crédito da Nana, até porque ela tá como front house, colocando a cara dela à tapa de todas as coisas que a gente achou juntas também. Mas eu vou deixar o meu perfil aberto pra quem quiser ver, porque inclusive a suposta pessoa que tá doente me bloqueou. Então, se ela não deveria nada pra ninguém e fez agora 20 stories falando isso e aquilo, eu não tô entendendo porque que eu tô bloqueada. Se já que a minha tela e as minhas coisas aqui chegaram até ela e eu precisaria da satisfação que ela tá dando, eu não tô entendendo porque eu tô bloqueada. Isso pra mim cheira. Quem tem cu tem medo. Eu acho, assim, que a história... Assim, isso foi há 2 dias atrás, tá? Eu não sei quem postou primeiro, mas eu imagino que os stories lá da Nana vieram antes um pouco desses. Então vamos olhar lá o dela? Acabei de receber essa foto aqui, tá? Isso aqui é uma pesquisa do Google, pra quem não sabe. Já vou sair da frente. Aguenta teu coração. Isso aqui é a prova, gente, de que a gente não pode acreditar em tudo que vê na internet. A gente não pode. Acabei de crer, a gente não pode. Estão preparados? Então tá aqui, ó. Tá aqui. As fotos que a gente viu já. Essa aqui não tem nada a ver, não, tá? Essa aqui também não tem nada a ver. Olha essa foto aqui. Preste atenção nessa foto aqui, tá? Estão prestando? Então tá bom. Eu não vou comentar quem é que me passou isso, tá? Eu acho que ela nem quer aparecer. Aliás, maravilhosa, tá? Já te conheci hoje, já te considero pra caramba, porque você é foda. Você foi a fundo. Tu viu um negócio lá. Best friends da fofoca forever. As duas já ficaram aqui, ó. Amigas. Tá? Cavucou e achou. Tá? Isso é cuidado. Por isso que eu falo pra vocês, cuidado, a gente não pode confiar em ninguém hoje em dia. Porque a pessoa mobilizou uma comunidade em outro país, colocou a família dela pensando que ela estava passando por uma situação dessa. E no final, aqui ó, pesquisa do Google. Davi fazendo escola, hein? Davi do Big Brother, fazendo escola. Fez a piada antes de mim. Eu ia fazer a mesma piada, gente. O Davi aprendeu aqui, ó. Foto de termômetro do Google. Fichinha essa aqui, querida. Conseguiu um câncer no Google. 61 ideias de hospital, sei lá. Vocês lembram dessa foto aqui? Eu lembro que eu vi essa foto hoje. Vou postar aqui pra vocês verem. Menina. Cara, desde ontem isso tá... Hoje eu nem trabalhei direito, porque eu fiquei pensando isso aqui, cada intervalo de uma aula e outra. Era eu e as meninas atrás disso daí, aí hoje a Maravilhosa descobriu. Mas eu falei isso daqui, eu falei pra várias pessoas hoje, falei, olha só essa foto aqui.
Isso aí tá estranho pra caramba. É foto de mão, é foto de pé, é foto estranha, vídeo estranho de quarto de hospital. Quem é que vai pra um transplante e não tira uma foto decente, gente? Peraí, você tá pedindo doação pras pessoas, né? Você tira uma foto de pé, uma foto, sei lá, umas fotos que você pega na internet. Eu ainda falei, isso é foto de internet, essa foto não é essa pessoa, não é, gente. Não precisa ser nem gênio pra saber que não é. Entendeu? Mas cama tudo diferente. Cara, é surreal, cara. E agora? A gente faz o que com essa informação? Senta e chora, né? Não precisava ser nenhum inteligente medicamente pra saber, né? Que isso, gente? A gente é formada, pós-graduada, tem doutorado em Grey's Anatomy. Eu assistia Plantão Médico na Globo, ficava acordada pra assistir aquilo. Eu tenho PhD em Dr. House. Eu também. Dr. House não, Grey's Anatomy. Respeita, não é assim. Você acha que a gente não sabe que aquela cama ali não é a mesma, uma foto da outra? Ah, porque é o dia que não sei o que... Para, gente. Não é pelo dinheiro não, tá? Eu doei, não tô nem aí. Porque a gente fala que a gente doa, faço bem, não olha quem. Mas é assim, coloca aqui cara de palhaço. Cara de palhaço. Máscara de palhaço. Não é pelo dinheiro, não, como assim? Lógico que é pelo dinheiro. Não do seu, mas de todo o dinheiro de todo mundo. Não é nem pelo dinheiro, não. É só porque não sei. Meu amor, isso é um crime. A querida tá supostamente cometendo um crime. Fazer os outros de trouxa. E em podcast ficar falando coisa. Fazendo. Ah, gente. Por favor. Vocês estão entendendo por que eu não divulgo? Eu não divulgo, gente. A pessoa teve a cara de pode botar a cara lá. Pra todo mundo ver. E agora tá aí, eu vivendo a vida normalmente. 4 semanas. Bom, tá aí. O mérito não é meu, não fui eu que descobri. Foi uma moça que eu não conhecia, que achou estranho, foi ligando uma coisa a outra. Fez uma compilação de stories, assim, ó. Maravilhoso, inclusive. Vamos conversar pra gente, de repente, fazer alguma coisa junta. Porque acho que tem palco, tem futuro, essa linha investigativa. Vamos pegar aí a minha cara de pau e a sua capacidade de investigação. Vamos fazer alguma coisa com isso que a gente tá precisando. A pessoa foi, pesquisou, achou estranho, foi a fundo, cavucou e realmente, infelizmente. E aí eu fiquei naquele dilema, falei assim, gente, quero que seja verdade ou quero que seja mentira? Eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior. Você desejar que a pessoa realmente tenha câncer, né? Ou não. Você tá entendendo? Inclusive, gente, quem me mandou... Isso tá me lembrando a história surreal. Se você tá na internet, pelo menos no último mês, você deve ter visto pelo menos umas 15 vezes a história da menina que tem a pior dor do mundo. Vocês viram essa história? Pois é. Um monte de gente doou pra menina, né? Tem síndrome do não sei o que, do trigêmeo. Nem sei o que é isso. Um monte de gente doou pra menina. Mas doou pra quê? Especificamente, pra ela cometer num lugar, porque no Brasil você fazer isso aqui não é permitido por lei. Ela queria ir pra Suécia, sei lá, um treco assim pra fazer o negócio lá, porque não aguentava mais a dor, pior dor no mundo, não sei o que, não. Aí viram a campanha dela e um médico foi lá e falou, bora fazer um treco. Aí parece que ela fez um monte de cirurgia e aí ela vai pegar o dinheiro que ela ganhou lá da vaquinha pra investir, pelo que eu entendi, pra investir no tratamento pra ver se ela consegue resolver. Tem uma galera revoltada. Black Mirror? Black Mirror é você? A galera tá revoltada que ela não vai cometer o negócio? Aqui, Pinto, chegamos. Foi uma ex-aluna minha, maravilhosa também, que meio deu um update assim de tudo, porque, cara, é impressionante. Eu me sinto, vocês já assistiram Game of Thrones, ou já leram Game of Thrones? Eu me sinto Lord Varys, tá? Eu sou, inclusive, sou o Spider, tá? Eu tenho as minhas aranhas, meus passarinhos estão por toda Dublin, toda a Irlanda, tá? Pretendo ampliar aí, vamos ampliar para outros países também, porque as pessoas, surge uma fofoquinha lá no cu do mundo, dá 2 dias, tá aqui no meu inbox. Eu acho isso maravilhoso. Agora sim, eu sei, tava até falando aqui com a menina, né? Esses stories meus vão chegar nela. Isso aí, você já não chegou, né? Você já não chegou, vai chegar. E das duas, uma. Ou ela vai ficar quietinha, né? Porque assim, eu me enfiava no primeiro buraco que eu ia ver aí. Se fosse eu tivesse feito um negócio desse. Porque não tem o que refutar.
tá? Tá aí a Minha pergunta é a seguinte, a pessoa que faz isso, ela acha que ela é tão esperta que não vai acontecer nada, que ninguém nunca vai descobrir? Ou ela já é tão cara de pau mesmo que ela sabe como descobrir, ela vai continuar negando até o último segundo e tá tudo certo? Por que de gente que mente e é cara de pau e nega até o último minuto? A gente tá cheio, né? Vamos combinar? É o que mais tem. Eu sinceramente acho que pra você fazer esse nível de mentira, você tem que ser completamente desconectada da noção de cara de pau, assim, de noção de decência. É tipo assim, minta até o último segundo, negue de novo. É isso. outras coisas não batem também, tá? Que eu não vou ficar falando aqui. Eu não vou ficar falando aqui porque já foi falado, a menina já falou, e vocês aí entram lá, que vocês vão ver, vai em podcast, vai ver, tem um monte de coisa que não bate, tá? Outra coisa também, né? Acabou de fazer um transplante, tá aí vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. Um monte de gente vem me mandar mensagem aqui falando assim, pô, passei por isso, meu sobrinho passou por isso, fulano passou por isso. Não é assim que funciona. Não tem o que refutar, não tem. Agora é o momento dessa pessoa vir a público, pedir desculpa, tentar se redimir. Se as pessoas vão perdoar, aí fica a critério de vocês. Mas não se faz isso, não se brinca com a empatia das pessoas, com a fé das pessoas. Teve gente que falou, poxa, Nana, eu chorei, eu fiz oração, eu pedi tanto, entendeu? Não se faz, gente. Nessas horas a minha advogada deve estar como? Deve estar como? Coitada. Eu vou ter que arranjar outro advogado, tá? Mais fotos. Mais fotos do Google. Aqui, ó. Gente, essas fotos aí são fotos que as pessoas estão me mandando. Vários seguidores maravilhosos. Inclusive a menina que descobriu quase tudo me mandou também. Ela postou os stories dela também. Daí as pessoas estão me mandando, cara. E assim, tá tudo lá no feed da menina, tá? Tá tudo no feed. Corram lá, porque daqui a pouco provavelmente ela vai tirar. Mas tá Chegamos atrasada, né? destaques, tá no feed, em posts, boomerang. Tudo lá. Tudo. Pra quê? Postar foto de Google, pra quê? Né? Bom dia, bom dia, bom dia. Calma aí, que eu acho que isso aqui já é depois. Isso aqui é depois? Será? Ai, não sei. Vamos voltar na outra. É um bate e volta essa fofoca que eu tô confusa já. Não condizendo com a realidade, né? Porque, de fato, não sei se foi o que eu falei ou as coisas do meu Instagram que saíram pra ela, mas é de muita cara de pau me bloquear pra eu não ter acesso às coisas, sendo que é referente a mim. E, tipo assim, a questão não é devolver dinheiro, a questão não é nada. A questão é que quando você perde alguém que você ama muito pra um câncer, pra uma coisa que você tentou a vida inteira resgatar e tratar a pessoa que você ama. Inclusive, tem gente aqui que eu adoro que tiveram câncer. A Luana é uma delas. Ela ficou isolada 40 dias pra um transplante exatamente igual dessa menina. E ela tá vivendo uma vida normal. Em nenhum momento eu coloquei que é de fato isso, mas é estranho que todas as fotos que eu postei, ela apagou dos stories dela, porque ela sabe que ela tirou do Pinterest. Aproveitando os meus 2 minutos de fama, já que quem estourou o rojão fui eu. Ai, gente, sejam um pouquinho mais inteligentes. Coloca aí todos os 2 podcasts que ainda estão disponíveis e a live que ela fez. Porque ela disse que ela ficou 28 dias sem defecar e que ela teria um câncer no intestino, né? Desculpa, ela não falou intestino não, ela falou no reto. E no outro podcast, eu acho que tem um que é... Ela fala que foi no intestino e numa live... a gente já entendeu isso tudo, né, gente? Diferentes dias, né? Vamos... Vale lembrar mais uma vez, vamos aproveitar que tá... Vamos passar, agora eu vou dar uma porque aula. ainda tem bastante coisa mais nessa uma vez, fofoca. vocês que... Eu acho que a gente deveria juntar aqui a Nana, Irlanda.com. Cara, meu último story sobre isso agora, depois eu vou pôr... Ó, a querida aqui aparece que ela foi bloqueada. Pelos meus 2 perfis não consegui acessar nenhum conteúdo dela pela manhã. Agora, depois do meu comentário, milagrosamente eu consigo. Cadê? Agora, mais uma vez, em nenhum momento aqui existiu nome, em nenhum momento... Né? Gente... E aí, como vocês viram recentemente, eu tinha feito bagulho de doação de órgãos e tal. Não, calma aí, aqui parece que é um stories antes. Vou postar aqui porque eu não tenho muita gente mais, né?
Mas existe uma brasileira em Dublin que ela fez uma campanha para achar um doador de medula óssea. E aí, como vocês viram recentemente, eu tinha feito bagulho de doação de órgãos e tal, e infelizmente na Irlanda, nós brasileiros não podemos doar sangue, medula e o que quiser Bizarro. e tal. E foi meio que por... Daí sabe aquela coisa de que quem tem boca vai a Roma e tal? Daí o que eu tô mais impressionada é assim, não existe um destaque, uma foto que mostre o hospital que ela tá, que tratamento ela tá recebendo, que os médicos falam, exames e tudo mais. É isso, tudo vozes da cabeça. Ah, aí, que agora eu tô juntando outros pedaços. Lembra que ela falou que ela só se falava por e-mail com o doutor estranho, né? Chegou uma hora que ela falou assim, vocês estão duvidando de mim? Vai falar com a minha médica, que o e-mail da minha médica. Aí descobriram que o e-mail da médica foi criado um dia antes. Eu não sei como que vocês acreditaram que a pessoa tava andando na rua e falou, um doador. Eu não sei. Eu só... Vocês entenderam, né? Que parece que acharam o doador e o doador não é nenhuma das pessoas que foram envolvidas pela internet. Foi tipo assim, um headhunter de doador. A pessoa, ela andou na rua, sentiu o cheiro e falou, esse aqui eu acho que pode doar. Eu sei que quanto mais mexe, mais fede. Fui taxada de louca, inclusive, pelo irmão, periquito, papagaio dessa pessoa. É porque a família toda dela parece que estava envolvida um pouco na história e começaram a xingar essas meninas aqui, falando que elas são mentirosas, não sei o que, não. Depois, o que parece que se entendeu é que eles nem sabiam de nada, eles também estavam caindo na treta. Gente, eu não sei se eu poderia postar, inclusive podcast, desculpa se eu não poderia, mas eu acabei de receber um convite para participar amanhã do podcast, às 10 horas da noite. O Talkeando, inclusive eu vou marcar eles aqui. Então, aí um podcast, ó. Se eles quiserem repostar. Mas amanhã a gente vai estar lá falando sobre isso, explicando... Ela ia às 10 horas da noite num podcast falar de toda a história. Aí aconteceu uma coisa bem doida, que tá aqui, ó. Ela mostrou a cara finalmente, né? Aqui, ó, Gabriela... Tá, eu tô na frente. Gabriela Cruz, não sei o que, a cara dela, belíssima. Ó... arrumadíssima pro podcast. Aqui o foto no podcast. Aí, outras coisas que não tem registro, mas que elas falam. O cara que fez esse podcast aqui, esse aqui, que é esse que tá aqui nesse vídeo, ele, no mesmo dia... Lembram que essa menina fala que tem uma flatmate com ela, que tava junto dela, não sei o que, nanã. Então, no mesmo dia, esse cara aqui, quando elas começaram a dizer que era tudo mentira, esse cara supostamente teria ido defender a garota e aí falou pra elas irem lavar uma louça. Gente, eu tô me sentindo muito CSI. Aí, tá, elas botaram todas as informações na internet, as fotos, pipipopopó, e aí, de repente, veio esse videocast aqui. Que é o mesmo cara, escrito assim, ó, era tudo mentira? Era tudo mentira? E aí, essa aqui, que está aqui, essa querida aqui, que vai aparecer o nome dela em algum momento, é a suposta flatmate da querida. Opa, galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Bold. Isso aqui foi horas antes do videocast da Gabriela entrar no ar. O videocast da Gabriela é às 10 horas. Esse aqui entrou sem aviso nenhum às 7 e pouca da noite. Podcast contando histórias de brasileiros que tomaram decisão ousada de sair do país. Eu tô rindo por causa do que estava acontecendo aqui nos problemas técnicos antes aqui do podcast, tá certo? E não pela história que é pesada. Hoje eu tô aqui com a Stefanie, desculpa. Hoje eu tô aqui com a Jéssica Stephanie. Ai, desculpa. Márcia. Tudo bem. Normal, já acostumei. Vou encostar o microfone um pouquinho mais perto de você. Foi tão em cima da beleza. hora. Foi tão em cima da hora que ela nem perguntou quem era. Do nada, a Stefanie falou assim, tô querendo falar, bora? E aí ele falou, começa a gravação. Qual é o seu sobrenome mesmo? Stefanie Cardoso. Cardoso, isso mesmo, é o mesmo do meu, né? Então, eu tô esquecendo. Então, a gente vai contar sobre o caso que está aí em alta, uma grande polêmica que está acontecendo realmente aqui, que há 2 meses e meio atrás, mais ou menos, a gente recebeu aqui uma pessoa, eu não vou falar o nome agora, mas provavelmente daqui a pouco eu vou acabar falando, né, que foi entrevistada aqui no... Por que não falaria o nome, gente? Eu não entendo isso. No Boulder. E teve... naquele momento, uma doença
um câncer e estava pedindo doações de medula óssea, né? E a gente fez toda uma campanha, mobilizamos a sociedade toda aqui, a comunidade, não só os brasileiros, mas também as outras pessoas de outras nacionalidades, para conseguir aí o doador, para, né, ver aí alguma coisa. E ontem começaram a rolar boatos que tudo isso era mentira. Das É duas. isso? As duas. Os boatos Eu são as acordei duas que estavam ontem. lá. Ela me falou. Tinha um monte de mensagem esquisita. Inclusive, uma das pessoas que ela me mostrou, ela falou, eu nem conheço essa menina. Me mostrou quem era. Eu falei, quem é? Era a Gabi. Agora eu tô parando pra pensar, era a Gabi. Sim. E aí eu acho que ainda falei, bloqueia. Por que esse povo tá botando hate em você? Eu falei, nada a ver. Eu falei, bloqueia esse tipo de comentário e tal. E aí, acordei, fui pra academia, fiz minhas coisas normalmente, cheguei, tomei meu banho e fui trabalhar. Quando eu estava no trabalho, indo pro trabalho, se eu não me engano, eu comecei a ver, por algum acaso, acho que da Naná, não sei como se pronuncia. E aí eu falei, gente, mas que absurdo, a menina tá doente, eu cuido dela, como assim que é mentira? E aí eu fui ver, né, na sequência mostrou o da Gabi. Eu fui lá ver e, assim, ainda mandei mensagem pra Nana, pra Gabi. Eu falei, gente, isso é verdade, eu cuido da menina, não tem como ser mentira. E até então eu acreditava fielmente que era tudo verdade. E eu também. E você também. Sim. E aí, quando foi mais tarde, eu fui vendo aqueles stories, eu trabalhando e tentando ver, e conversando com a Laís, achando que ela tava realmente mal em casa, porque ela mandou um áudio chorando, falando que não ia aguentar mais isso, que ela não tinha mais psicológico. E aí, a patroa, que eu achava que era a patroa que ajudava, né? Me mandando mensagem, a tal médica também, que eu tinha contato com elas desde o início, pelo WhatsApp, pelo e-mail. Como assim? Nunca tive acesso a laudo de verdade. Ela tinha contato via WhatsApp, via e-mail, mas era alguém de verdade? Ou será que era a própria Laís respondendo? Meu Deus, mas ela chegou nesse nível de sofisticação do surto? Mas assim, era e-mails diários, vários e-mails da tal médica, informando tudo, o que eu tinha que fazer, como que era, o que Laís tinha, o que Laís não tinha. E aí, quando foi, eu comecei a ver esses negócios da Gabi, se eu não me engano, semana passada, eu adicionei a patroa dela, que ela me permitiu falar o nome dela aqui. Sim. Porque ela foi envolvida, que a verdadeira patroa dela foi envolvida nisso e ela não sabe de nada, ela não faz parte dessa história, como a Laís fala pra mim que ela fazia. Rapidinho, só pra gente entender, porque a Laís dizia que ela trabalhava... Ó, aqui no podcast ela falou o seguinte, ela falou que ela tinha trabalhado, acho que como babá, Sim. certo? Para uma família, e essa família adotou ela. Sim. Eu acho que ela usou esse termo. É a história que eu também sabia. Isso. Até Aí, tinha um plano de saúde, que eu falei, quem é que pagou todo este processo? Ela me informou que a patroa dela incluiu ela no plano de saúde deles. Sim. E até por isso que eu não tinha acesso aos laudos reais, os exames. Porque era tudo enviado para a patroa, já que ela que era responsável, né, pelo plano de saúde. Sim. Então, ficou combinado de eu receber ali as informações médicas todos os dias, entrar em contato porque eu tava com a Laís em casa. Outra coisa esquisita, vamos lá. Aqui no Brasil, quem recebe as informações médicas é o paciente, independente de quem tá pagando, certo? Como assim a patroa que recebia as informações médicas porque ela que era responsável pelo plano? E passar pra médica e pra ela, e ela receberia os exames. Então eu nunca contestei isso, porque de fato eu só queria ajudar a pessoa que tava doente, que morava na minha casa. Porque até então eu não dividia nem quarto com a Laís. Sim. Quando começou isso tudo, ela dormia no outro quarto, eu namorava, minha ex inclusive falava que não era normal o jeito que Laís me tratava, nunca, eu falei, gente, a menina tá doente, e aí no começo até minha ex falava assim, eu não acredito, eu acho que é mentira, e eu fiquei cega ali, porque pra mim eu só queria cuidar de uma pessoa. Sim. Que tava doente, eu não conseguia, gente, eu tô do outro lado do mundo, a menina tava sozinha, como que eu ia dar as costas pra uma pessoa que tá doente? Eu não sou assim, não fui criada pra ser assim, eu fui ensinada a cuidar do outro, e aí começou. E aí, ontem, no final da tarde, eu tava enviando desde cedo os stories pra Valéria no Instagram, porque na semana passada, por algum acaso, apareceu o Instagram dela, aí eu adicionei, eu falei, adicionei a Valéria no Instagram. Ela, nossa, a Valéria é muito low profile, é capaz dela nem posta muito e tal, nem conversar.
Aí eu, beleza, adicionei mesmo assim. Eu falei, tem tanto tempo que eu converso com ela, nunca consigo encontrar pessoalmente, né? Porque todas as vezes que era pra me encontrar com a Valéria e com a médica, sempre elas tinham alguma reunião, algum trabalho, porque até então a Valéria trabalhava na Google e o marido dela era filho e dono dos donos da UCD. Sim, mas peraí, é porque assim, tinha uma Valéria que você conversava pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Por aí WhatsApp lá. Tem um número aí pra quem quiser ver, eu posso mostrar. E aí ontem, pelo Instagram, Liga pra Valéria, pelo amor de Deus. Da Gabi, eu falei, mano, olha o que tá acontecendo e tal. E aí, na conversa, ela me respondendo pouco. Hoje eu descobri o porquê que ela me respondeu pouco, porque a Laís mandou, assim que surgiu tudo ontem, a Laís mandou pra ela, você viu o que tá rolando? Não me responde a Esther, nem manda mensagem, que ela tá atolada de mensagem no celular. Ok, a mulher passou a não me responder direito, né? Porque ela não queria me incomodar. Aí ontem eu fui e falei assim, ela perguntou, e aí, como que ela está? Isso no Instagram. Só que eu tava conversando também no WhatsApp. Aí eu falei, ué, ela tá acompanhando os dois lá, tudo bem. Sempre conversa assim com todo mundo. E aí ela falou, e aí, como ela está? Eu falei, ela não tá bem pelo último áudio que ela me mandou. E aí na hora eu falei, mas ela ouviu o último áudio, por que ela tá perguntando da Laís? Mas eu respondi, continuei respondendo. Eu falei, ela tá bem, mas eu falei com ela pra não ir olhar a vaga da casa, mas ela foi mesmo assim, porque a gente tava procurando um novo quarto. Aí eu falei, e a Valéria mandou assim, a verdadeira Valéria. Mas ela quer mudar de casa pelo que tá acontecendo? Aí eu falei, sim, ela quer mudar, tanto ela quanto eu, mas pelo sequestro, que teve uma história de sequestro que eu vou contar, pelo sequestro e por tudo que tá acontecendo. Aí a Valéria falou, sequestro? Como assim, gente? Já estão até sequestrando pessoas? Aí eu falei, pera, tá acontecendo? Se vocês fossem a Valéria de verdade, você saberia do sequestro? Eu converso com você todo dia no WhatsApp. Era pra você saber. Eu falei, então você não é a Valéria? Ela, sou sim. Eu falei, não, você saberia do que eu tô falando. Você sabe do sequestro. Aí ela falou, aí eu falei assim, se você é a Valéria, me prova, me liga de uma chamada de vídeo. Ela falou, ligo. Eu falei, não, pera, tá alguma coisa estranha. Aí eu já comecei a desconfiar. E aí nessa hora eu tinha mandado um print. Na hora que eu comecei a achar que não era a Valéria. O que tá acontecendo? Que tava me respondendo na mesa do WhatsApp, só que eu não desconfiei de Laís, achei que era alguém se passando pela Valéria. Eu tirei um print e mandei pra Valéria do WhatsApp. Só que aí, imediatamente quando a mulher falou que ia me ligar, eu já apaguei esse print, só que eu acho que eles têm tudo salvo. Algum computador, não sei, não acho que inclusive ela está sozinha nessa gambiarra toda. E aí ela me ligou. E na hora que ela me ligou, gente, o que essa garota é a mesma quer? pessoa. Sim. As fotos do Instagram, a mesma pessoa que Laís sempre me mostrou que a família quer ajudar ela. E aí eu falei, não. Então eu que fui enganada. Então no caso, teria a Valéria fake e a Valéria verdadeira. E aí hoje eu acordei, nem dormi na verdade, levantei 7 horas da manhã e falei, vou resolver isso, porque eu tô sendo acusada de algo que nem eu sabia. Porque assim, vamos voltar a timeline pra ontem. Ontem começaram as acusações logo quando... Gente, eu não vou conseguir mostrar tudo. Se vocês quiserem assistir os vídeos inteiros, estão todos disponíveis. Inclusive, este vídeo aqui, que é o vídeo da Gabriela falando sobre o assunto todo, toda a fofoca. Tem horas e horas de videocast, tá? Tem 2 horas do videocast da própria Laís, depois tem mais 2 horas do videocast da amiga, depois que tudo foi descoberto, e tem 2 horas aqui da diva Gabriela falando da história inteira. Para esse vídeo não ficar gigantesco, o que vou fazer? Vocês já entenderam, né? É um surto gigantesco. Como essa história termina aqui? Pronunciamento. Quem me conhece sabe. E esse pronunciamento tem 10 horas. Quentíssimo pronunciamento. Finalmente eu estou aqui para fazer o meu pronunciamento. Muita gente me questionou por que eu não fiz isso ontem, principalmente após as participações do podcast. O podcast, no caso, é o podcast da Stefânia e da Gabriela. São os 2 podcasts que aconteceram ontem. Realmente eu havia resolvido fazer isso de uma forma mais formal, sendo conduzida por um advogado, para que, enfim, fosse feito... A essa altura, amor? O esclarecimento aqui de forma formal. Mas, se eu iniciei isso botando a minha cara aqui, eu vou terminar isso botando a minha cara aqui também, independentemente se as consequências será fisicamente falando, né, mal ou judicialmente falando. Preciso dizer principalmente que eu estou aqui para arcar com todas as consequências
sejam elas qual for. Eu tô aqui para arcar com isso e gostaria muito de pedir perdão, verdadeiramente falando, a todo mundo, toda a comunidade brasileira, toda a comunidade oncológica. Eu sei que isso recai totalmente sobre vocês. Sim, amorzinho. É um pouquinho responsabilidade sua se uma outra pessoa precisar de ajuda e não conseguir. Quem sou eu pra ficar aqui tacando fogo nas pessoas? Mas na boa, você tem noção do que você fez? E eu espero de verdade que depois que tudo isso passe, depois que tudo isso seja esclarecido e resolvido e eu arque com tudo que eu tenho que arcar, vocês continuem tendo apoio, seja Agora de vai ser ONG, difícil. seja de instituições, seja de qualquer coisa que seja. Que vocês continuem tendo apoio e que vocês continuem seguindo como sempre conseguiram seguir, seja aqui ou em qualquer outro lugar. Me perdoem por isso mesmo. É importante também eu deixar muito claro aqui que nenhum familiar meu e nem ninguém que esteve ao meu lado diariamente todo esse tempo está envolvido nisso. Não tem ninguém envolvido, eu fiz tudo sozinha, eu fiz tudo do jeito que eu achei que tinha que ser feito, do jeito que eu fiz. Não tem ninguém envolvido nisso. Acredito que se não iniciou, irá iniciar a investigação e isso poderá ser comprovado. Eu preciso desvincular, seja familiar ou não familiar, qualquer pessoa próxima a mim de tudo isso, porque eu preciso arcar com as consequências das minhas atitudes sozinha e assim eu farei. Então o que eu tenho para dizer me perdoem por tudo, me desculpem, eu não sei o que vai acontecer, mas independente do que aconteça, eu estou pronta para arcar com isso. Gente, é muito louco, né? É um pronunciamento que não fala. Primeiro, você vê claramente que ela não fala eu menti, realmente isso é tudo uma invenção. Outra coisa, ela não dá nenhuma satisfação de por que fez isso. Simplesmente fala, estou aqui para arcar com as consequências do que eu fiz. Que bom, né? Mas são tantas perguntas, né? Estou pronta para viver o que tiver que viver daqui para frente, recebendo as consequências disso. Eu sinto muito de verdade pela pessoa que se dispôs a estar comigo diariamente, que, enfim, precisou tomar essas medidas para tirar... Gente, uma outra coisa. A amiga que tava com ela, que cuidava dela, né? Ela... É tão difícil entender essa história. Porque a menina que cuidava dela, com certeza, durante os dias, ela deve ter percebido. Assim, uma pessoa, quando tá num tratamento desse e precisa de cuidados, não tem como fingir no dia a dia os cuidados que a pessoa precisa. Tipo, ela fazia o quê? Placebo de remédio de farinha pra tomar? Ela tomava remédio mesmo sem precisar? Imagino que ela deveria ter um monte de remédio tarja preta pra tomar. Esses remédios existiam, ela conseguiu esse remédio em algum lugar, sei lá, se ela fez tanto tratamento, deve ter um monte de furo no corpo dela, deve ter alguma incisão, deve ter alguma cicatriz. Se essa pessoa cuidava dela, o que é que estava sendo cuidado? Porque o que parece é que aquela menina lá, Stefânia, pelo que eu entendi, essa pessoa, ela estava cuidando dela e só descobriu depois dos exposed dos vídeos. Mas ela não foi com ela no hospital, ela não acompanhou nada, ela estava cuidando dela todo dia, mas é muito estranha essa história. Tudo é muito estranho. A imagem que estavam tendo sobre e também mil perdões a familiares e a todo mundo. E eu quero deixar claro que, assim como algumas pessoas próximas e familiares também ficaram cientes de tudo apenas ontem. Eles não sabiam de nada, eles não estavam conscientes de nada disso. Eles acreditavam, assim como todo mundo, que de fato tudo era verdadeiro e eles ficaram cientes disso apenas ontem. Então, seja familiar, seja pessoas próximas, seja pessoas do meu convívio, eu repito que nenhum deles esteve envolvido nisso. Eu peço mil perdões por tudo. Eu recebi muitas mensagens falando: Laís, busca apoio psicológico, você precisa de ajuda? Sim, eu preciso de ajuda, eu buscarei, mas primeiro eu preciso arcar com as consequências. E eu estou disposta a isso, seja ela qual for a consequência. Eu estou aqui para arcar com ela e para tirar qualquer pessoa que estão querendo envolver nisso. Ninguém esteve ciente de nada, eu fiz tudo sozinha. Espero que me perdoem e que tudo
possa ser resolvido da melhor maneira, e eu estou totalmente aberta a fazer o que tiver que ser feito, seja ir na delegacia e falar, eu fiz, eu tô aqui, eu fiz, se tiver que me prender, me prendam logo, se tiver que sair na rua e as consequências sejam literalmente físicas, eu também tô aqui, estou aqui para isso também, e seja ela lá qual for as consequências. Eu só gostaria de verdade que vocês não atacassem e não ficassem com dúvidas em relação se tinha outros envolvidos nisso. Não tinha, foi somente eu fiz tudo, não tem ninguém envolvido nisso, ninguém mesmo, nem... Muito estranho, né, gente? Muito estranho. A única preocupação dela é não envolver mais ninguém. Só que é tão difícil, né? E ainda mais a outra lá falando que tinha uma médica que supostamente respondia, tem um e-mail que ela respondia. Tem um monte de coisa nessa história que é difícil ela estar sozinha nessa história. E mais uma vez, pra quê? Pra ganhar dinheiro com a vaquinha? Será que foi para isso? Nem familiar e nem nada. Pode ser difícil de acreditar, achar que a história é muito mirabolante para alguém ter feito sozinha. Mas acreditem, e também a justiça na investigação ou no que quer que seja, ou se eu precisar ir lá falar que eu fiz, além de estar aqui falando que eu fiz tudo sozinha, eu irei fazer. Só preciso que essas pessoas não tenham consequências de atitudes criadas, feitas somente por mim. É isso, me perdoem, e o que tiver que fazer, eu irei fazer. Gente, tem muito mais coisa nessa história. Essa história, ela acaba aqui, né? Mas eu gravei vários outros stories depois lá da Nana e da Gabriela, comentando depois desse vídeo, comemorando, né, que finalmente ela falou sobre a mentira e tudo mais. Mas eu acho que assim, a gente já entendeu a história. É uma história muito esquisita. Eu não pretendo fazer outro vídeo caso venha a chegar outras informações, mas eu sei lá, eu queria muito entender o que aconteceu. Muito, de verdade. É uma coisa muito esquisita. Mas é isso, né? Se alguém descobrir mais alguma coisa, manda aí nos comentários, que aí a gente termina de conversar. Tá bom, gente? É isso. Valorizem a blogueira de vocês que fica um sábado inteiro pesquisando fofoca na internet. Tá bom? Beijo.